Você já percebeu que existem momentos em que a vida simplesmente para? Não porque você decidiu descansar, mas porque a alma travou. E ninguém vê. Por fora, você funciona, responde, trabalha, sorri quando precisa. Mas por dentro, é como se estivesse caminhando num chão rachado, tentando adivinhar onde pisar para não afundar. É estranho como a gente consegue fingir força enquanto carrega um cansaço que não foi feito para ser carregado sozinho. E talvez você esteja exatamente assim agora, olhando para tudo ao seu redor, tentando manter controle, mas sabendo que alguma coisa precisa mudar urgentemente dentro de você. E é aqui que entra a promessa que quase ninguém te conta. Deus transforma vidas, não começando de fora para dentro, mas de dentro para fora. E tudo começa quando você pede sabedoria a Ele. A maioria das pessoas passa anos tentando resolver a vida na força do braço, repetindo os mesmos erros, quebrando os mesmos padrões, acreditando que o problema é falta de sorte, falta de apoio, falta de oportunidade. Mas Deus mostra outra verdade em Provérbios 4:7. A sabedoria é a coisa principal. É isso o que muda destinos. Não é ter mais fé emocional. Não é repetir frases motivacionais. Não é decorar versículos sem entender o que eles significam para seu cotidiano. É sabedoria, a capacidade divina de enxergar o que você nunca viu, escolher o que você nunca escolheria e sair do ciclo de confusão que te acompanha há anos. E o mais impressionante é que Tiago 1:5 diz que Deus dá sabedoria liberalmente a quem pede, mas quase ninguém pede. Você já reparou que existem momentos em que Deus parece silencioso? Oramos por respostas, por sinais, por portas abertas, por soluções rápidas, mas a alma continua inquieta e a gente pensa: será que Deus me ouviu? Será que é comigo que Ele está falando? A verdade é que muitas vezes Ele já respondeu, mas não do jeito que você imaginava, porque você pediu uma saída e Ele está tentando te dar visão. Você pediu alívio e Ele quer te dar entendimento. Você pediu pressa e Ele quer te dar direção. A pergunta que fica é: como esperar da forma certa quando tudo dentro de você grita por urgência? Imagine a cena. É madrugada, tudo está silencioso. Você está deitado olhando para o teto sem conseguir dormir. Sua mente revisita conversas, decisões, erros, possibilidades. O coração dispara e a ansiedade tenta te convencer de que o amanhã vai ser apenas a repetição do ontem. É nessa hora que o Espírito Santo sussurra uma verdade que corta como espada. Filho, o que te falta não é força. O que te falta é sabedoria. E isso dói, porque reconhecemos que muitas dores não vieram de ataques do inimigo, mas de escolhas nossas. Escolhas apressadas, impulsivas, feridas, baseadas no que sentimos e não no que Deus disse. E é justamente nesse ponto que tudo começa a mudar. Existe um momento na vida em que você finalmente entende que sabedoria não é um luxo espiritual, é sobrevivência. Provérbios 3:13 diz: bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Não é quem acha dinheiro, quem acha influência, quem acha respostas rápidas, é quem encontra sabedoria. Porque sabedoria reorganiza o mundo dentro de você. Ela acalma tempestades que você nem sabia nomear. Ela te ensina a parar de lutar guerras que não são suas. Ela abre seus olhos para perceber armadilhas emocionais que antes você confundia com oportunidades. E principalmente, ela te devolve clareza. Aquela clareza que você perdeu quando a vida começou a te machucar. Mas algo precisa ser dito sem suavidade. Você não vai receber sabedoria enquanto continuar tentando provar para Deus que está forte. Não enquanto bancar o autossuficiente. Não enquanto tentar manipular resultados pelas suas próprias mãos. É por isso que Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é medo,
é rendição, é finalmente admitir: Senhor, eu não sei o que fazer. Essa é uma frase que abre portas no céu como poucas outras. É ela que quebra o orgulho, desmonta defesas e permite que Deus finalmente entre onde você nunca deixou ninguém tocar. E algo inesperado acontece quando você faz essa oração com sinceridade. A vida não muda de repente, mas você muda. Situações que antes te derrubavam começam a perder força. Palavras que antes te feriam agora escorrem como água. Problemas que antes te paralisavam agora se tornam desafios que você sabe enfrentar com calma. E o mais impressionante é que essa transformação não vem de uma energia mística ou de uma motivação momentânea. Vem de Deus, moldando o seu interior com algo eterno. É Ele te ensinando dia após dia a enxergar como Cristo enxergava, a responder como Cristo respondia, a caminhar como Cristo caminhava. No fundo, a pergunta que ecoa dentro de quem ouve essa mensagem é simples: por que eu nunca pedi sabedoria desse jeito antes? Talvez porque ninguém te ensinou. Talvez porque você achava que sabedoria era coisa de teólogo, de pastor, de gente muito espiritual. Mas não, sabedoria é para sobreviventes, é para cansados, é para quem chegou no limite e sabe que não dá mais para continuar no automático. É para você. E quando você recebe essa revelação, algo dentro de você muda de lugar. Você percebe que não precisa mais viver reagindo ao caos. Não precisa mais tentar controlar tudo. Não precisa mais se culpar por decisões que tomou sem maturidade. Deus está te oferecendo algo que pode redefinir tudo o que vem depois. A sabedoria que transforma, que cura, que liberta, que reorganiza a alma e reconstrói o que a vida quebrou. E tudo o que Ele pede é algo pequeno e enorme ao mesmo tempo. Peça, porque o céu inteiro está pronto para responder. Basta você dar o primeiro passo. Você já percebeu que, por mais que você tente ser uma pessoa de fé, ainda sente que algo não encaixa? É como se você acreditasse em Deus, mas vivesse tropeçando nas mesmas pedras, repetindo os mesmos ciclos, sofrendo pelas mesmas escolhas. E aí surge a pergunta que corrói por dentro: o que está errado? E é comigo? Por que a minha vida não anda mesmo eu buscando a Deus? O que quase ninguém te diz, e talvez ninguém tenha tido coragem de dizer até hoje, é que o problema não é falta de fé. É falta de sabedoria, e essa verdade muda tudo. Existe uma diferença gigantesca entre acreditar em Deus e deixar Deus guiar as suas decisões. Acreditar, muitos acreditam, mas viver com discernimento, com direção, com sensibilidade espiritual para fazer escolhas certas, isso é raro. Provérbios 14:12 diz: há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles é caminho de morte. Você já percebeu o peso dessa frase? Ela diz, sem rodeios, que é possível achar que está certo e ainda assim estar caminhando para a destruição. Isso dói, porque nos faz encarar a verdade. Nem sempre nossa lógica, nossa intuição, nossa emoção ou nossa experiência são suficientes para conduzir a vida. E é precisamente aqui que tudo começa a se revelar. Há pessoas que oram, que acreditam, que vão à igreja, mas tomam decisões impulsivas, guiadas pelo medo, pela carência, pela raiva, pela pressa. Decisões que não nascem da sabedoria divina, mas do desespero humano. E depois vêm as consequências, e junto delas o sentimento sufocante de fracasso. Se eu tivesse mais fé, nada disso teria acontecido. Mas fé sem sabedoria vira imprudência. É como construir uma casa em terreno instável. Você pode até ter força, você pode até ter vontade, mas a estrutura não sustenta. Não é Deus te punindo, é você sem a direção que só Ele pode dar. Imagine alguém que conhece dezenas de versículos bíblicos, canta louvores com lágrimas nos olhos, mas na hora de decidir com quem se relaciona, qual caminho seguir, qual porta abrir, qual batalha enfrentar, se guia pelo coração ferido.
e o coração ferido engana. Jeremias 17:9 já avisou: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Saber isso deixa um gosto amargo, porque revela que muitas das dores que carregamos hoje nasceram de decisões sem discernimento, não de ataques do inimigo. E então chega aquele momento em que a vida esfrega uma verdade na nossa cara. Saber coisas sobre Deus não é o mesmo que saber viver com Deus. Você pode conhecer a Bíblia e, mesmo assim, não saber interpretar sua própria história. Pode repetir promessas, mas não reconhecer armadilhas. Pode pedir bênção, mas não perceber que o caminho que está escolhendo te afasta do propósito. E é aqui que entra a revelação que quebra tudo por dentro. O que faltou não foi fé, foi sabedoria. E sabedoria não nasce da emoção, não nasce da pressa, não nasce da nossa lógica. Sabedoria vem do alto. Tiago 3,17 descreve essa sabedoria como pura, pacífica, tratável, totalmente diferente dessa confusão que toma conta da nossa mente quando decidimos sozinhos. É quase como se Deus estivesse dizendo: eu não quero que você apenas creia em mim, eu quero te ensinar a viver. E talvez o que mais machuque nesse ponto seja olhar para trás e perceber quantas vezes você pediu que Deus mudasse o cenário, quando na verdade Ele queria mudar você dentro do cenário. Porque sem sabedoria, até mesmo portas abertas se tornam problemas. Sem sabedoria, até bênção vira peso. Sem sabedoria, a gente confunde voz de Deus com voz da nossa carência. Mas existe um momento em que tudo isso se ilumina por dentro, quando você entende que Deus não está te chamando para um esforço maior, mas para uma rendição mais profunda. Não é tente mais, é depende mais. Não é faça melhor, é deixe-me te mostrar como fazer. E quando essa compreensão invade sua alma, algo muda silenciosamente. A culpa vai embora, a comparação perde força, o medo diminui, porque você percebe que não estava fracassando por falta de fé, estava lutando sem a sabedoria que Deus sempre quis te dar. E quando essa chave vira, o peso cai. A vida começa a ganhar outro ritmo. Você passa a enxergar o que antes ignorava, a perceber sinais que antes não via, a evitar caminhos que antes pareciam promessas, mas eram armadilhas. A fé finalmente encontra direção. E é aí que tudo começa a se alinhar, não porque o mundo mudou, mas porque você, guiado por Deus, finalmente começou a enxergar com os olhos certos. Você já pensou que talvez não seja Deus quem está em silêncio, mas você que tem pedido as coisas erradas? Essa ideia machuca no começo, mas logo se transforma na revelação mais libertadora que alguém pode receber. Porque enquanto você insiste em pedir saídas rápidas, soluções imediatas, portas grandiosas e respostas espetaculares, Deus está tentando te entregar algo infinitamente mais valioso, algo que muda não apenas o desfecho da situação, mas a maneira como você vive cada detalhe dela. Sabedoria. E talvez seja por isso que tanta coisa parece não andar. Não é ausência de Deus, é excesso de pedidos que não tocam no ponto principal. Muita gente passa anos orando por cura emocional, restauração de relacionamentos, prosperidade, direção, proteção, mas raramente dobra os joelhos para fazer a oração que Tiago, tanto enfatiza. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura. Percebe o peso disso? Deus nunca prometeu dar tudo o que você pede, mas Ele prometeu dar sabedoria, sempre, sem criticar, sem relembrar seus erros, sem medir seu passado. Só que a maioria de nós não faz esse pedido. Pedimos 1000 coisas, menos aquilo que mudaria todas as outras. Imagine por um instante alguém desesperado pedindo prosperidade, mas sem sabedoria para lidar com dinheiro. Pedindo um relacionamento sólido, mas sem sabedoria para escolher pessoas.
para estabelecer limites, para discernir intenções, pedindo cura emocional, mas sem sabedoria para abandonar ciclos tóxicos que alimentam a mesma dor, pedindo direção, mas sem sabedoria para reconhecer quando a própria ansiedade imita a voz de Deus. A verdade é dura. Sem sabedoria, até as bênçãos viram confusão. E aqui surge aquela percepção incômoda, quase como uma lâmpada acendendo num quarto escuro. Talvez Deus já tenha te respondido muitas vezes, só não do jeito que você esperava, porque você pedia uma porta aberta e Ele queria te dar discernimento para perceber que aquela porta era uma ilusão. Você pedia alívio imediato e Ele queria te dar entendimento para que você nunca mais caísse no mesmo buraco. Você pedia velocidade e Ele queria te dar visão. Deus não quer apenas te tirar de situações difíceis, Ele quer te impedir de voltar para elas. A cena muda quando você entende isso. De repente, fica claro que Deus não te frustrou, não te esqueceu, não virou o rosto para você. Ele só estava oferecendo uma resposta diferente: sabedoria. Pois sem ela, qualquer mudança no cenário é apenas temporária. É como remendar a superfície enquanto a rachadura continua viva por dentro. A sabedoria, ao contrário, mexe nas raízes, altera o jeito de pensar, o jeito de sentir, o jeito de reagir. E é por isso que ela transforma a vida inteira. Mas existe um momento ainda mais profundo nesse entendimento, e ele chega como um soco na alma. Você percebe que nunca pediu sabedoria, porque no fundo estava tentando manter o controle. Quem pede sabedoria admite humildemente: Senhor, eu não sei. E essa é uma frase difícil de engolir, mas quando ela enfim sai da sua boca, quando você finalmente reconhece seus limites, acontece algo que você não esperava. Deus não te repreende, Deus não te envergonha, Deus não te expõe. Ele te acolhe, Ele te ilumina, Ele te conduz. E nessa hora, tudo muda. Há um silêncio diferente no ar. Não um silêncio de abandono, mas de revelação. Um silêncio em que você finalmente entende que Deus não estava demorando. Você é que estava pedindo coisas menores. E quando você muda o pedido, quando você diz com sinceridade: Senhor, me dá sabedoria para interpretar o que vivo, para decidir o que devo fazer, para enxergar o que não vejo, o céu se abre de uma forma que você nunca experimentou. Porque pedir sabedoria é pedir maturidade, clareza, discernimento, visão espiritual. É pedir para não só sair da situação, mas nunca mais voltar a ela. E é aqui que nasce a transformação real. Não vem em forma de milagre instantâneo, mas de iluminação interior. É como se Deus acendesse uma luz dentro da sua alma e dissesse: agora você vai enxergar. E a partir desse momento, cada decisão, cada passo, cada escolha começa a mudar silenciosamente. Porque tudo o que você antes vivia às cegas, agora você vive guiado por Deus. E quando alguém passa a pedir sabedoria, a vida deixa de ser repetição e começa a ser revelação. Você já percebeu que no fundo a sua maior oração sempre foi: Deus, me tira desse deserto? Todos nós em algum momento pedimos exatamente isso. Queremos que Deus feche a boca dos leões, abra o mar, apague a tempestade, silencie o caos. Mas existe um instante, um daqueles instantes que parece simples, mas vira tudo ao avesso, em que você percebe que talvez Deus não queira apenas te tirar do deserto. Ele quer te ensinar a caminhar nele com Cristo. E essa revelação muda completamente a forma como você enxerga seus problemas, suas dores e até as suas expectativas. A verdade é que a maioria de nós busca Deus para resolver cenários, não para transformar pessoas. Pedimos para o cenário melhorar, para as circunstâncias mudarem, para a vida se encaixar. Mas 1 Coríntios 1:30 diz que Cristo se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo não é apenas a solução externa,
ele é a transformação interna. Ele é o tipo de sabedoria que te molda, que te fortalece, que te prepara para não apenas sobreviver aos desertos, mas caminhar firme neles. Imagine Jesus no deserto por 40 dias. Ele não pediu para sair. Ele caminhou, enfrentou, ouviu a voz do Pai, permaneceu. A sabedoria dele não o livrou do deserto, o sustentou dentro dele. E aqui surge aquela pergunta que aperta o peito. E se as situações que você mais quer fugir hoje são justamente as situações em que Cristo quer te ensinar a ser mais parecido com Ele? Não é fácil aceitar isso. A gente quer alívio, quer saída rápida, quer milagre imediato. Mas a sabedoria que vem de Cristo nunca é superficial. Ela reestrutura, aprofunda, refina. Ela fortalece onde você é fraco, clareia onde você está confuso e cura onde você ainda sangra. E então surge aquela cena que todo mundo já viveu. Você, no meio do caos, orando para Deus tirar a tempestade, enquanto Deus tenta te dar o tipo de paz que acalma a tempestade dentro de você primeiro. Filipenses 4:7 já dizia que a paz de Deus excede todo o entendimento, o que significa que ela chega antes da solução, não depois. A questão nunca foi escapar do deserto, foi aprender a caminhar nele com aquele que nunca te abandona. Só que existe um momento que ninguém te prepara para enfrentar. O momento em que você descobre que mesmo seguindo Jesus, você ainda vai passar por desertos. Não porque Deus te esqueceu, mas porque desertos revelam versões suas que palácios nunca revelariam. No deserto, Deus tira o excesso de barulho para que você finalmente ouça a voz dele. No deserto, Deus tira muletas emocionais para que você aprenda a depender dele. No deserto, Deus mostra que sabedoria não é evitar lutas, é saber lutar as que realmente importam. E aqui entra uma surpresa que desconcerta a alma. Você começa a perceber que muitos dos desertos que você chamou de castigo eram, na verdade, proteção. Deus te manteve longe de caminhos que teriam destruído sua fé. Deus fechou portas que teriam secado sua alma. Deus adiou coisas pelas quais você implorou, porque sabia que você não tinha estrutura emocional para segurá-las. A sabedoria de Cristo não te entrega tudo no tempo que você quer. Te prepara para não perder o que Ele pretende te entregar. É inevitável que, em algum ponto dessa jornada, o Espírito Santo te confronte com uma pergunta silenciosa, mas profunda. Você quer que eu mude o cenário ou que eu mude você? A resposta sincera, honesta, sem máscaras, quase sempre é: eu quero que o Senhor mude tudo ao meu redor. Mas Cristo olha para dentro de você e sussurra: eu quero moldar o que está dentro, porque quando você mudar, tudo em volta muda também. E essa verdade te desmonta, mas ao mesmo tempo te liberta. Quando essa compreensão finalmente penetra no coração, o deserto deixa de ser um lugar de punição e passa a ser um lugar de encontro. Um lugar onde Cristo não apenas te acompanha, mas te ensina. Um lugar onde você descobre força que nunca imaginou ter. Um lugar onde você aprende que sabedoria não é fugir da dor, é deixar Deus te amadurecer através dela. E nesse momento algo extraordinariamente simples acontece. A caminhada que antes parecia impossível começa a fazer sentido. Não porque o deserto acabou, mas porque Cristo se tornou sua bússola dentro dele. E quando Cristo guia, até o deserto vira território de transformação. Há dores que você viveu e que até hoje você não entende. Situações que você jurou que eram sinais de que Deus tinha te abandonado. Momentos que você interpretou como castigo, perdas que você classificou como injustas. E talvez ninguém nunca tenha te dito isso, mas é hora de ouvir a verdade nua e crua. Algumas das maiores tristezas que você enfrentou não foram o fim da sua história. Foram salas de aula onde Deus decidiu te ensinar o tipo de sabedoria que transforma vidas para sempre. E entender isso muda tudo.
muda a forma como você olha para o passado, muda a forma como você vive o presente e muda, principalmente, a forma como você enxerga Deus. É estranho pensar que Deus pode usar dor, não é? Mas a Bíblia sempre mostrou isso. Tiago 1, 3, 4 diz que a provação da sua fé produz paciência, e a paciência deve ter sua obra perfeita. Jó descobriu a mesma verdade quando disse: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Jó 42, 5. Davi aprendeu isso chorando dentro de cavernas. José aprendeu isso dentro de uma prisão injusta. A sabedoria profunda, aquela que constrói maturidade real, quase nunca nasce do conforto. Ela nasce de lágrimas que você nunca quis derramar. Só que existe um detalhe que poucas pessoas aceitam. Muita coisa que você chamou de tragédia, Deus chamou de libertação. Aquela porta que fechou e te machucou profundamente, na verdade, te livrou de um futuro que teria destruído sua identidade. Aquela amizade que desmoronou e te fez duvidar de si mesmo, na verdade, revelou quem nunca deveria ter acesso ao seu coração. Aquele relacionamento que terminou no pior momento possível, na verdade, impediu que você carregasse uma ferida para a vida inteira. Deus enxergou o que você não enxergava. Ele viu intenções ocultas, caminhos perigosos, consequências invisíveis. E mesmo que você tenha chorado, Ele permaneceu te guardando. É aqui que o coração aperta, porque quando estamos dentro da dor, tudo parece confuso. Você ora, implora, se ajoelha e o céu parece mudo. A alma se pergunta: por que Deus? Por que comigo? Por que agora? E a resposta não vem no instante. Deus não explica no calor da ferida. Ele explica no amadurecimento. Porque sabedoria não é uma resposta imediata. É a capacidade de olhar para trás e finalmente entender por que tudo aconteceu daquele jeito. É como se a vida inteira ganhasse contorno, como se peças soltas finalmente se encaixassem e você percebesse: ah, Deus estava me formando. Em algum momento, sem perceber, você começa a notar que as dores que quase te quebraram foram as mesmas que te fizeram crescer. A pessoa que você é hoje, mais forte, mais sensível, mais cautelosa, mais dependente de Deus, só existe porque você atravessou caminhos que não queria atravessar. Paulo diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, não só as boas, não só as bonitas, mas também as que deixam cicatrizes. Deus não desperdiça sofrimento. E então chega aquela virada silenciosa que transforma sua forma de enxergar tudo. Você percebe que em várias situações, Deus não estava tentando te ferir. Ele estava tentando te amadurecer. Não estava tentando te paralisar. Ele estava tentando te tirar do lugar errado. Não estava te dizendo não como castigo, mas como proteção. E essa compreensão não apaga a dor, mas cura o significado dela. A dor deixa de ser acusadora e se torna reveladora. Ela passa a contar uma história diferente. A história de um Deus que te amou tanto que permitiu que você fosse ferido apenas no limite necessário para te salvar de feridas muito maiores. E quando essa verdade finalmente encontra espaço dentro de você, seu olhar muda, seus ombros relaxam, sua alma respira. Porque você entende que Deus esteve contigo o tempo inteiro, até mesmo nas noites em que você achava que Ele tinha te esquecido. Ele não te abandonou no deserto, Ele te lapidou nele. Ele não permitiu sofrimento para te destruir. Ele permitiu para te deixar mais parecido com Cristo. E agora, ao olhar para tudo o que viveu, você descobre algo inesperado. Aquilo que você chamou de fim, Deus estava chamando de começo. E é nesse ponto que a sabedoria realmente se instala. Porque a partir daqui, você não vê mais dor como punição, mas como instrumento. Não vê mais perdas como rejeição, mas como realinhamento. Não vê mais atrasos como atrasos, mas como preparação.
E aí, lentamente, você começa a entender que nada, absolutamente nada, foi desperdiçado. Cada lágrima, cada silêncio, cada queda, cada oração sem respostas veio carregada de um propósito maior do que você imaginava. E quando essa revelação se firma no coração, algo muda profundamente. Você finalmente percebe que Deus nunca esteve contra você. Ele estava por você o tempo inteiro, usando até as dores mais profundas para construir a pessoa que você sempre precisou ser. Você não saiu da dor mais fraco, você saiu mais sábio, e isso muda tudo. Porque agora, olhando para frente, você não teme mais o deserto. Você entende que até ele trabalha a seu favor. Existe um cansaço que não se explica com palavras, um peso que você carrega no peito e que ninguém vê, mas que te acompanha desde o momento em que você abre os olhos pela manhã até a hora em que tenta dormir à noite. É aquele esforço constante para dar conta de tudo, resolver tudo, sustentar tudo, prever tudo. E no fundo você sabe, está exausto. Não porque trabalha demais, mas porque tenta controlar o que nunca foi sua responsabilidade carregar. E talvez seja por isso que, mesmo orando, mesmo crendo, mesmo buscando força, você ainda se sente tão esgotado. Hoje, Deus te chama para enxergar algo que pode virar sua vida pelo avesso. Descansar também é obediência. A gente cresce acreditando que ser forte é fazer tudo sozinho, é nunca cair, é nunca pedir ajuda, é nunca mostrar fraqueza. E quando conhece a fé, às vezes leva essa mentalidade para dentro da vida espiritual, como se Deus estivesse esperando performance, produtividade, merecimento. Mas Jesus não chamou ninguém para carregar fardos impossíveis. Em Mateus 11:28 ele declara: "Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." E, no entanto, a maioria de nós faz o contrário, corre para todos os lugares antes de ir a Ele. E quando finalmente vai, ainda tenta controlar o processo. Imagine aquela pessoa que ora pedindo respostas, mas quando levanta do joelho já está planejando todos os cenários possíveis, por medo de Deus não agir a tempo. É uma fé misturada com ansiedade, uma entrega misturada com apreensão. E isso cansa de um jeito que nada mais cansa. Porque tentar ser Deus é o trabalho mais pesado do mundo. E você nunca foi criado para isso. Há um tipo de silêncio que Deus permite entrar na nossa vida, não para nos punir, mas para nos mostrar que estamos tentando resolver com esforço humano o que só se resolve com rendição. O Espírito Santo sussurra de maneira quase imperceptível: entrega. Mas entregar dói. Dói porque parece passividade. Dói porque parece desistência. Dói porque parece fraqueza. Mas não é. Entregar é o ato mais inteligente e mais sábio que um coração pode fazer, porque entregar não é cruzar os braços, é admitir que Deus faz melhor do que você, é abrir mão da ilusão de controle para confiar no controle real. E é aqui que algo surpreendente acontece. Quando você solta o controle, não é o mundo que fica caótico, é você que finalmente respira, a mente desacelera, o corpo relaxa, a alma encontra um canto interno que estava desaparecido há anos. E, de repente, você percebe que aquela paz que tanto buscava não estava na solução dos problemas, mas na rendição do coração. Filipenses 4:7 promete uma paz que excede todo o entendimento. Essa paz não chega depois que tudo se resolve, ela chega antes. Ela é a evidência de que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê nada acontecendo. Só que existe um instante crucial nessa caminhada, aquele momento em que você finalmente encara a verdade sem filtros. Você não está cansado porque faz muito. Está cansado porque faz o que não é seu para fazer. É um susto, uma dor aguda no peito, porque revela o quanto tentamos ser responsáveis até pelo que Deus não pediu. Cuidar de pessoas que não querem ser cuidadas, carregar culpas que Deus já perdoou,
resolver problemas que Deus quer tratar de outra forma, assumir batalhas que não pertencem ao nosso chamado. E é por isso que o fardo fica pesado demais. Jesus completa dizendo: "O meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Mateus 11:30. Se o que você está carregando é insuportável, não é o fardo de Cristo. E então, silenciosamente, surge uma imagem. Você sentado, olhos fechados, respirando fundo e pela primeira vez em muito tempo admitindo que não dá mais. E ao invés de tentar outra estratégia, outra solução, outro plano, você fica quieto, só quieto. E nesse silêncio, algo muda dentro de você. É como se Deus ocupasse espaços que antes estavam dominados por medo, controle e exaustão. É como se Ele dissesse: "Agora sim, agora eu posso agir." Esse momento é o que muitos chamam de micro-sabá, instantes curtos de rendição, pequenos intervalos onde você não trabalha, não tenta, não força, apenas descansa em Deus. E é nesses momentos pequenos e sagrados que a alma volta para o lugar. Porque descansar não é ausência de fé. Descansar é a prova de que a fé finalmente amadureceu. É a certeza de que Deus está fazendo o que você não pode fazer. É deixar que Ele seja Deus, enquanto você volta a ser humano. E quando essa compreensão se enraiza dentro de você, algo começa a transformar sua rotina inteira. As decisões ficam mais leves, as expectativas deixam de esmagar, o medo não dita mais o ritmo, porque agora você entende que sabedoria também é saber parar. Sabedoria também é aceitar limites. Sabedoria também é reconhecer quando Deus está dizendo: "Deixa comigo." E assim, sem barulho, sem dramaticidade, sem urgência, a vida começa a alinhar. Não porque tudo se resolveu de uma vez, mas porque você finalmente deixou de lutar contra Deus e começou a caminhar com Ele. E quando você escolhe descansar, o céu começa a trabalhar. Porque Deus sempre faz mais na sua quietude do que você faria em 1000 dias de esforço descontrolado. Há um instante na caminhada espiritual em que tudo se resume a uma escolha silenciosa e profundamente séria. Você sente isso chegando antes mesmo de colocar em palavras. É como se Deus estivesse te colocando diante de um espelho, não para te envergonhar, mas para te despertar. E nesse espelho existe uma pergunta que corta mais fundo do que qualquer outra. Você vai continuar vivendo como sempre viveu, ou vai pedir sabedoria e permitir que Deus mude sua história a partir de hoje? Não existe meio termo. Não existe neutralidade. A vida inteira começa a se reorganizar ao redor dessa decisão. Durante anos você tentou resolver as coisas sozinho, tentou forçar portas, tentou manter pessoas, tentou antecipar problemas, tentou remendar feridas com pressa. E talvez no fundo tenha acreditado que a sua vida não mudava porque Deus não te via, ou porque o céu não se importava. Mas agora, no silêncio profundo da sua alma, você percebe que não é isso. Não foi Deus quem demorou. Foi você quem passou tempo demais pedindo respostas quando deveria ter pedido direção, pedindo sinais quando deveria ter pedido discernimento, pedindo mudanças externas, enquanto Deus esperava que você pedisse transformação interna. Tiago 1:5 é o convite mais direto e mais negligenciado da Bíblia. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Não peça apenas bênção. Não peça apenas solução. Não peça apenas escape. Peça sabedoria, porque sabedoria é o que organiza tudo. Sabedoria te livra das escolhas que te destruíam. Sabedoria te mostra quem deve ficar e quem precisa ir. Sabedoria te impede de correr atrás do que não te pertence. Sabedoria fecha portas perigosas antes que você entre nelas. Sabedoria te ensina a enxergar a mão de Deus onde antes você só via caos. Mas existe um ponto de virada. E ele acontece quando você finalmente percebe que pedir sabedoria é um
Ato de coragem. É admitir que não sabe. É admitir que já tentou do seu jeito e falhou. É admitir que precisa ser guiado. É admitir que não tem todas as respostas. E isso exige humildade, exige renúncia, exige confiança, exige abrir mão do controle e dizer: Deus, me mostra, me ensina, me guia. É nessa frase, tão simples, tão pura, tão sincera, que destinos inteiros começam a se realinhar. E aqui vem algo que talvez você nunca tenha pensado. Deus não transforma sua vida com barulho, mas com clareza. Ele não muda tudo de uma vez. Ele muda você primeiro. É quase imperceptível no começo. Você responde diferente a coisas que antes te tiravam do eixo. Você sente paz em situações que antes te deixavam em pânico. Você enxerga perigos que antes pareciam promessas. Você escuta a voz de Deus em lugares onde antes só existia ansiedade. E de repente, sem perceber, sua vida começa a tomar outro rumo. Não porque algo grandioso aconteceu, mas porque Ele te deu sabedoria suficiente para dar um passo certo. E então, no meio desse despertar, algo forte invade o coração. A vida que você está vivendo hoje é resultado das decisões que você tomou ontem. E a vida que você viverá amanhã será resultado da decisão que você toma agora. Você não controla o passado e não pode acelerar o futuro, mas o presente é o único lugar onde Deus te permite escolher. Você pode continuar reagindo ao mundo, vivendo por impulso, repetindo padrões, se perdendo em ciclos que já conhece de cor. Ou pode fazer a oração que muda tudo. Senhor, me dá sabedoria. E essa oração, tão discreta, tão despretensiosa, abre o céu de uma maneira que muitos nunca experimentaram. Porque sabedoria não muda apenas o que você faz, muda quem você é. E quando Deus muda quem você é, tudo ao redor começa a se ajustar. Relacionamentos ganham outra perspectiva. Portas certas se destacam. Silêncios se tornam respostas. Desertos se tornam treinamento. E aquilo que antes te destruía, agora não encontra mais espaço dentro de você. O momento final chega como um sussurro firme, uma convicção que se instala no peito sem fazer alarde. Ou você pede sabedoria hoje, ou continua vivendo uma vida que você já sabe exatamente onde termina. E no fundo, você sabe o que Deus está te pedindo. Ele não está pedindo coragem extraordinária, nem sacrifícios grandes, nem perfeição impossível. Ele está pedindo sinceridade, rendição, humildade. Ele está pedindo que hoje à noite, antes de dormir, você faça uma oração que quase ninguém faz, mas que muda absolutamente tudo. Deus, me dá sabedoria para te obedecer, para entender o que vivo e para escolher o que te honra. Porque é exatamente nesse pedido, simples, íntimo, profundo, que a sua nova história começa. É nele que Deus entra. É nele que o Espírito Santo te conduz. É nele que sua vida deixa de ser repetição e se torna transformação. E a partir desse momento, cada decisão se torna a prova viva de que você escolheu o caminho da sabedoria. E Deus escolheu caminhar com você. Se você chegou até aqui, eu preciso te parabenizar. Pouca gente permanece até o final de uma mensagem assim. E isso já diz muito sobre o que Deus está fazendo dentro de você. Você está buscando sabedoria, clareza, transformação, e o próprio Espírito Santo honra quem decide caminhar nessa direção. Que este momento marque algo profundo na sua vida, o início de uma jornada onde você não caminha sozinho, mas guiado pela luz da sabedoria divina. Antes de encerrarmos, quero te convidar a fazer uma oração comigo. Não precisa ser longa, não precisa ser perfeita. Só precisa ser sincera. Coloque sua mão no coração, respire fundo e repita comigo. Senhor, obrigado por falar comigo hoje. Eu reconheço que preciso da tua sabedoria para viver, decidir e caminhar segundo a tua vontade. Guia meus passos, ilumina minha mente e molda meu coração, para que eu enxergue a vida com os teus olhos.
Derrama sobre mim o discernimento que vem do alto e ajuda-me a viver de forma que te honra. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou você, deixe seu comentário aqui embaixo. E se você não souber o que dizer, escreva apenas: "Sou grato a Deus". Assim, eu saberei que você ficou até o fim e está caminhando conosco nessa jornada de fé e sabedoria. Aproveita também para se inscrever no canal. Isso é muito importante para que você continue recebendo mensagens edificantes como esta. E se você deseja apoiar ainda mais esse projeto, considere tornar-se membro. Sua contribuição nos ajuda a alcançar mais vidas e continuar falando de Cristo com profundidade e verdade. No final deste vídeo, vou deixar 2 conteúdos recomendados que podem fortalecer ainda mais sua caminhada espiritual. Que Deus te abençoe, te guarde e derrame sobre você a sabedoria que transforma destinos. Até o próximo vídeo.